Olá, eu sou a Carol Brasileira e na aula do TT de hoje eu vou te explicar por que o conhecimento da faculdade ele não é suficiente para você atuar com a amamentação. Será que isso é uma novidade para você? Mas hoje eu tô aqui para te explicar o porquê que isso acontece, né? E destrinchar mais a fundo, né? Por que essa necessidade de se aprofundar em amamentação para começar a atuar. Eu já quero te pedir, né? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve nesse canal para receber atualizações sobre a atuação fonoaudiológica e sobre a amamentação, tá bom? Primeiro, né, pra gente começar a nossa aula com o pé direito, entendendo tudo que eu quero falar aqui, que eu quero trazer para você desse conteúdo, é de que existe uma crença, né, em amamentação e sobre a amamentação que é extremamente limitante, de que amamentar é 100% instintivo, que é só colocar o bebê no peito da mãe, né, ajustar no máximo a pega, no máximo um posicionamento e tá feito, tá tudo correto, né, e ok. Se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, é porque não era para aquela dupla. E não é bem assim, né? Isso só reforça o que é a cultura do desmame. E isso vem por conta da cultura do desmame. Se você nunca ouviu falar em cultura do desmame é uma cultura realmente, né? São conceitos que não têm fundamentação teórica nenhuma sobre a amamentação e são difundidos de pessoa para pessoa, mas que tem um intuito por trás, né? O intuito é o quê? A vendagem, né? A venda das fórmulas, dos bicos artificiais, né? Existe um encabeçamento da indústria sobre essa cultura, existe também, né, toda uma questão que é da própria cultura de, assim, não entender o lugar da mulher e o posicionamento, a decisão dessa mulher em amamentar durante muitos anos, né? Isso acabou acontecendo e essas mulheres tiveram que escolher entre amamentar ou entre as suas famílias, né? Mas aqui eu não vou entrar muito nessa história, né, de como a amamentação ela se constituiu ao longo dos tempos. Isso é assunto para uma outra aula. Mas é importante eu retomar esses conceitos para que você possa entender o porquê, né, que esse conhecimento lá da faculdade não é suficiente. Tá? Então, mesmo que na faculdade você já tenha ouvido falar que a amamentação precisa de técnica, né? Que a amamentação vai ter dificuldades, que algumas mulheres vão ter dificuldades, eu duvido que alguém tenha te falado assim, ó, a amamentação, ela não é instintiva, né? Muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim não é instintiva, né? O bebê já não nasce ali com todos os reflexos, a mãe já não produz leite, né? Não é natural. Sim, uma coisa é ser natural, outra coisa é ser instintivo, né? Nós somos seres racionais, nós pensamos, nós somos dotados com linguagem. Então, todo esse processo linguístico, sim, interfere no processo de amamentação, né? Porque nós tomamos decisões, nós somos influenciados até pelo meio, né? Pelo que as pessoas falam, e nós temos senso crítico sobre isso. Nós decidimos, sim, né? Sobre a questão de amamentar ou não amamentar. E a amamentação, ela não é somente instintiva porque ela é um processo de aprendizagem. Se ela fosse instintiva, né, completamente, as mulheres elas não teriam, em sua grande maioria, dificuldade para amamentar. E não é bem assim, né? Não é como dormir, acordar, que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né, como é que funciona desde que nasce, mas que é uma necessidade fisiológica. Tá? Não é como isso, né? Amamentar, a gente precisa fornecer as bases para que essas mulheres elas possam amamentar de maneira confortável, prazerosa, né? Vai ter inúmeras questões aí que podem interferir no processo da amamentação, como um freno lingual curto, né? Uma mãe que produz menos leite, outra mãe que produz mais leite, um bebê que mama fraco, um bebê que mama mais forte, né? E várias questões, né? N questões que vão interferir diretamente nesse processo de amamentação e que é fundamental, então, que a gente conheça para que a gente possa intervir, né? E quando esses profissionais pensam assim, amamentar é 100% instintivo, isso reforça, né, aquilo que a gente já conhece, da maioria dos profissionais não enxergar a necessidade de se atualizar sobre o tema, porque pensa, nossa, se é 100% instintivo, pra quê, né? A amamentação é tranquilo e muitas vezes dentro do contexto da faculdade a gente se vê ali inserido num estágio ou você se vê inserido numa prática ali de amamentação, tem aquela visão que é mais superficial e ponto, acha que é aquilo que é trabalhar com a amamentação e sai maravilhado, né? Ah, eu vou trabalhar com a amamentação e tudo, mas muitas vezes na faculdade a gente aprende conceitos que
na prática eles não são legais, né? Que na prática são desatualizados, às vezes porque os profissionais que estão passando aquele conhecimento pra gente nem sempre estão tão atualizados sobre o tema, né? Então é importante demais que nós possamos tomar a frente do nosso processo realmente de construção desse processo teórico, né? E correr atrás de aprender sobre a amamentação, tá? Então, um primeiro ponto é esse, e um segundo ponto é que a formação da faculdade ela é bastante generalista, né? Quando a gente pensa em fonoaudiologia na faculdade, né, assim como demais outras profissões, né, inclusive da área de saúde, é uma formação generalista. Para você atuar especificamente com uma coisa, você vai precisar se especializar naquela coisa. E nem sempre, quando a gente está na faculdade, a gente tem essa noção, né? E muitas vezes a gente sai da faculdade e aí se vê dentro do mercado de trabalho e sem um direcionamento, né, para onde você vai, acaba chegando de tudo para você. E você ali recebendo de tudo, mas nem sempre fazendo o melhor atendimento, talvez porque você não conseguiu ver de tudo na faculdade, né? Não tem experiência ainda com aquilo, né? Eu vou falar um pouco disso em relação à experiência e conhecimento, né? Qual é essa relação? Mas é muito importante dizer que essa formação é generalista. Então, só daí a gente já tira o conceito de que o que a gente aprende na faculdade sobre a amamentação é superficial, né? É superficial, é o básico, tá? Porque, gente, o foco do estágio é a experiência e não a capacitação, né? Se fosse assim, não seria o estágio, né? Então, a gente vai lá para o estágio para a gente ser inserido, para entender que existe aquilo e como é que isso funciona na prática, mas é para a gente ter essa vivência e não para a gente ser completamente capacitados para trabalhar com isso. E essa é a diferença mais absurda, talvez a diferença que vai diferenciar, né, literalmente, os profissionais bons, né, que atuam com isso e têm resultado, daqueles profissionais que continuam fazendo a mesma coisa desde que saíram da faculdade. Então, é super importante dizer que não, né, na faculdade a gente só aprende o básico superficial, às vezes a gente tem um ótimo, né, orientador, um ótimo professor, alguém que esteve ali com a gente, que nos deu informação adequada, mas foi superficial porque o intuito dele ali era fazer você, né, ter esse senso crítico, entender um pouco melhor como isso acontece na prática, né, como toca num bebê, como é esse contexto de amamentação na prática, porque muitas pessoas não têm noção, né, de que existe esse trabalho. Porém, quando você vai, né, para o campo de batalha, existem coisas muito específicas que chegam para você, que você só vai saber se você se debruçar sobre o tema, né? Então, a gente precisa lembrar sobre isso. Estágio na faculdade, o foco é a experiência, não é a capacitação. Então, eu tenho um estágio não sei aonde que eu fui fazer, né? Estágio extracurricular é legal, é uma coisa. Mas o estágio que você faz da faculdade, o foco é que você tenha experiência naquilo, né? E saiba atuar com aquilo na prática. Comece a atuar com aquilo na prática. Porém, né, atuar com a amamentação precisa de prática baseada em quê? Em evidência. Então, não adianta, né, eu estar ali me dando, né, o meu melhor no dia a dia, se realmente eu não tenho assim, ideia de como atuar, se eu não tenho embasamento nenhum teórico científico, né, se eu simplesmente faço as coisas da minha cabeça ou do que eu ouvi outro profissional falar. Isso é um erro que muitos profissionais de amamentação acabam cometendo. E nós, enquanto fonoaudiólogos, podemos mudar essa prática. Porque se a gente pensa assim, se eu for trabalhar com disfagia, por exemplo, eu preciso realmente entender o que eu estou fazendo, porque é o risco de vida do paciente. Se eu penso, vou trabalhar lá com afasia, né? Eu preciso entender ali como ajudar aquele idoso, senão eu não vou conseguir os resultados. A gente tem que pensar a mesma coisa com a amamentação. Você precisa saber o que você está fazendo, não simplesmente dar orientações porque você ouviu o enfermeiro fazer ou porque você aprendeu assim de outro profissional. Você precisa entender por A mais B, né? E ser confrontado ali com a teoria de que aquilo realmente procede. Então, assim, não acredita no que todo mundo fala para você sobre a amamentação, inclusive não acredita no que eu falo para você sobre a amamentação, né? Vai para a literatura, corre atrás dos livros, né, dos artigos, embora a gente tenha ainda poucos artigos que falam assim de amamentação de uma maneira mais robusta no Brasil, mas isso tem crescido, né? Tem crescido ao longo dos anos. A gente ainda tem poucos profissionais da fonoaudiologia que realmente escrevem sobre isso, mas existem boas publicações e não só as brasileiras. Então é importante que a gente, né, busque essa evidência para que a gente não
faça a nossa prática baseada em achismo, né? Ou repita um discurso pronto que muitas vezes vai o quê? Promover desmame. Como, por exemplo, repetir muitos mitos em amamentação, né? Dizer que o bebê precisa, né, mamar só em um peito a cada mamada. Dizer que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Isso não existe. Né? A amamentação ela veio muito antes dos relógios. Então é importante que a gente entenda sobre isso, né? Ficar falando para a mãe que existe leite anterior e posterior, sendo que na prática isso vai variar muito de mulher para mulher, né? A sua produção de leite. E o leite gordo, que as pessoas falam que é o leite posterior, ele está presente ao longo da mamada por causa do reflexo de digestão de leite. Se essa criança está em livre demanda, ela tem acesso ao leite posterior ainda no início da mamada. Então a gente precisa entender, né, que a amamentação não é algo cartesiano, que a amamentação não é algo que é cheio de regrinha. Existe sim muita teoria, muito embasamento técnico por trás, né, e científico, para explicar o porquê de cada coisa e, assim, muitas coisas que eram ontem, hoje já não é mais. Então, fundamental que a gente esteja atualizado sobre essas questões de evidência, porque às vezes a gente vem numa faculdade que pegou uma pesquisa, por exemplo, o pessoal da pesquisa, né, ficou ao longo da faculdade só com a amamentação e tudo mais, e na pesquisa, mas as pesquisas vão avançando. Se você estagna, né, você não consegue avançar até nos seus resultados, né, porque chegam coisas novas. Então, eu cito muito o exemplo, né, da frenotomia, né, do teste da linguinha. O teste da linguinha, né, o que Martinelli escrevia há anos atrás, hoje ela já escreve um pouco diferente, porque novas coisas surgiram sobre a linguinha, né? Inclusive, frênulo posterior, isso não pega lá no teste da linguinha, né? Que é baseado no Kotlow, não pega. A gente precisa estudar agora que existe um frênulo posterior. Então, tudo isso, né, é ciência avançando. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente discute sobre isso, mais a gente contribui para uma ciência realmente que vai avançar e que vai trazer novos embasamentos para a nossa prática. Tá certo? Dito isso, eu também preciso dizer uma outra coisa super importante, que a gente precisa entender sobre técnicas, sobre forma de abordagem para trabalhar com a amamentação. E nem sempre a gente aprende isso na faculdade, né? Eu tive a honra de poder pegar um caso de relactação na faculdade, né? E já saber fazer uma relactação ainda ali dentro desse contexto, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Inclusive, ainda existem, né, nos processos formativos de hoje, dentro da fonoaudiologia, pessoas que não passaram pelo estágio de amamentação, assim como eu não passei, que não pegaram a amamentação na faculdade ou que só tiveram uma aula sobre isso, né? E você acha que com uma aula você consegue, né, dar conta de tudo do universo que é a amamentação? Eu costumo dizer que é um universo porque a gente tem dois conhecimentos bem grandes. A gente tem a fonoaudiologia e a gente tem a amamentação. E quando a gente une esses dois universos, né, é um casamento perfeito. Mas eu não posso pensar que a amamentação ela existe dentro da fonoaudiologia somente, né? Eu não posso pensar também que é algo da fonoaudiologia, não. Né? A amamentação ela é um saber transversal e que a gente precisa sair um pouco da nossa bolha até para entender melhor como é que isso funciona e depois voltar para a bolha da fono, digamos assim, para que a gente entenda como que o meu saber de fonoaudióloga pode me ajudar no manejo de amamentação. Então é dessa forma que a gente vai, né, crescendo tanto na nossa prática quanto, né, na nossa abordagem, as técnicas que a gente utiliza, mas já existem muitas coisas escritas, né, sobre técnica, sobre forma de abordagem, e existe sim uma maneira certa de se fazer, né, um toque num bebê, a forma de abordagem dessa mãe, né, o que a gente vai fazer relacionado, por exemplo, às disfunções orais. Existe o certo, né? Existe aquilo que é preconizado pela literatura. E a gente precisa entender quais são essas técnicas. Porque, por exemplo, né? Pegar um exemplo da prática. Se você não sabe fazer uma relactação e você se propõe a fazer uma relactação só porque você sabe que isso é do manejo de amamentação, você não tem um raciocínio clínico correto, né? Existe um direcionamento para a relactação. Não são todos os casos que a relactação é necessária, e em alguns casos ela vai ser até
algo negativo, né? Então, por exemplo, se você tem um caso de hiperlactação e do nada você vai fazer uma relactação numa mulher que tem uma produção exacerbada de leite, né? Isso não vai ajudar em nada, pelo contrário, isso só vai potencializar, porque quanto mais esse bebê sugar, mais essa mulher vai produzir, né? A produção láctea, ela é sempre controlada pela quantidade de vezes que esse bebê vai ao peito, quanto mais ele suga, mais a mulher produz. E só vai aumentar ainda algo que já é um problema, que é a quantidade, né, de leite que ela produz. Então, assim, existe critério para se aplicar determinadas técnicas em amamentação, né? Uma postura que funciona para uma mulher não funciona para outra, né? Algo que pode favorecer os casos de anquiloglossia ou de disfunção oral para esse bebê, talvez não favoreça para aquele outro bebê, para aquele outro contexto, para aquela dupla, né? Porque eu não posso pensar também só em atender o bebê. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente pensa assim, nossa, quero trabalhar com amamentação porque eu gosto de criança, eu gosto de bebê, vou trabalhar. Massa! Mas você precisa gostar de atender adultos também, porque você vai lidar com essa família, você vai lidar com essa mulher. E quando a gente pensa em amamentação, a gente nunca pensa em um só, a gente pensa numa dupla. Então, a gente precisa atender os dois, a gente precisa saber a forma certa de abordar, a gente precisa saber as técnicas de aconselhamento e amamentação para orientar essa mulher, para direcionar a nossa fala, né? A forma como isso chega até essa mulher, para que a gente possa também ter sucesso terapêutico. Né? O que acontece com o sucesso terapêutico? A gente precisa fazer uma boa anamnese, né? Fazer uma avaliação direcionada e aí ter o nosso raciocínio clínico para a gente conseguir intervir. Se algum desses pontos eles não funcionam bem, não existe sucesso terapêutico. Então, é super importante que a gente entenda quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis e saiba como colocar na prática. Na faculdade a gente aprende isso? Não aprende isso, porque o objetivo não é esse. Então, quando eu falo, né, de que a gente precisa ir muito mais a fundo do que aquilo da faculdade, pode parecer algo extremista, mas não é. Na prática, quando a gente entende esse conceito, a gente fala, olha, realmente, eu não sabia tanto. O que minhas alunas costumam dizer, né, quando estão fazendo as aulas? Nossa, eu não tinha ideia, não fazia ideia de que a amamentação era isso tudo. E hoje parece que o meu olhar abriu, ampliou para as questões. E hoje eu tenho muito mais resultados, né? Eu consigo ser uma referência no lugar onde eu trabalho. E esses relatos, tudo vem a partir do conhecimento em amamentação. E aí, quando eu falo sobre conhecimento, existe o risco do desconhecimento, né? Porque quando a gente não conhece e a gente vai trabalhar com isso, a gente tem os riscos, né? Para aquela família que a gente está atendendo. Isso não é só em amamentação, então, como eu falei, se eu for atender linguagem, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Porque a família tem expectativas sobre aquilo, né? E a saúde linguística, né? De linguagem, do ponto de vista de linguagem ali da criança, mas é algo que você tem responsabilidade enquanto profissional. Tá? E quando a gente fala de amamentação da mesma forma, é a saúde da criança, é a saúde da mulher também, né? Porque se esse peito não é drenado, essa mulher pode ter uma mastite, então pode fazer um abscesso mamário, abscessos horrorosos em que não teve um manejo adequado, né? E de uma hora para outra, né? Abscesso, mastite, engurgitamento são coisas assim, ó, que bastam uns dias, né? Poucos dias para acontecer, sem um manejo adequado. Então, a gente precisa saber, né? E aí, o risco desse desconhecimento na amamentação, o maior deles é o desmame precoce, né? Essa criança não poder receber o leite materno porque a gente deu uma orientação errada, porque a gente fez um manejinho errado. Vou dar um exemplo para você. Tem uma mãe lá que não tem essas produções de leite tão grandes, porque de repente ela pode ter tido uma hipoplasia mamária, mas o bebê está em aleitamento materno exclusivo, ganhando peso, e a gente chega para essa mãe e fala assim: olha, mãe, eu tô vendo que você tá dando os 2 peitos na mesma mamada, não pode não, você tem que dar um peito para depois você dar o outro. E ainda fala, né? Porque esse bebê não vai receber o leite gordo se ficar só mamando um pouquinho ali, mamando um pouquinho ali. E aí, de repente, se esse bebê já estava ganhando peso e para de ganhar peso por causa dessa orientação que você deu, isso é um risco enorme de quê? Desse bebê ganhar uma fórmula. E se esse bebê ganha uma fórmula e essa mulher introduz uma mamadeira, que é o que acontece na maioria das vezes, esse bebê faz uma confusão de bicos. Esse bebê para de ir ao TT, porque ele fica extremamente irritado quando vai. E o que acontece? Desmame precoce. E aí essa mulher não consegue, as mamas dela podem encher, podem engurgitar,
certo? Dentro ali da capacidade de armazenamento que cada mama tem. E essa mulher pode desenvolver uma mastite, a produção cair, leite secar, né? Falando assim bem, num termo bem popular, o leite secou. E essa criança vai ficar na mamadeira. Aí essa criança recebeu um bico artificial, aí a chupeta vem de brinde, aí essa criança passa, né? Essa dependência do bico artificial se torna um hábito deletério. E aí a criança, né, pode se tornar um respirador oral depois, ter complicações do ponto de vista de fala. Enfim, e essa mulher também desenvolveu alguma complicação na mama só por uma orientação errada, de falar assim, olha, não pode dar os 2 peitos. Por que eu falo isso? Porque as mulheres, elas têm capacidade de armazenamento de leite diferente, né? Cada mama tem uma capacidade. Em uma mulher só, cada mama tem uma capacidade. Tem mamas que tem muito e tem mamas que vai ter menos. E isso pode acontecer pela quantidade de glândula que cada mama desenvolveu. E mesmo assim, uma mulher é diferente da outra também. Então, aquilo que eu falo para uma não vai servir para outra. E se é um caso de hipoplasia, como eu falei, muitas vezes a capacidade de armazenamento de uma mama hipoplásica ela é menor, porque tem menos glândulas mamárias. Mas, de repente, a gente fornecendo os 2 peitos para esse bebê, ele se sente saciado e ele continua a ganhar peso e a gente promove o aleitamento e protege o aleitamento. Mas vocês perceberam que só com orientação, né, a gente já colocou tudo a perder? Então, ó, é uma orientação que a gente vê dando, que a gente vê muitos profissionais, né, fazendo na prática, né, dando essa orientação em vários lugares. E isso contribui para o desmame, né? Mas se a gente enxergar só o recorte, a gente não vai entender o todo. E eu só sei isso que eu tô falando porque eu estudei a amamentação. E eu estudei o que são os mitos em amamentação, né? E eu sei agora exatamente o que funciona, o que não funciona. Então, por isso que o conhecimento faz a diferença, entende? E é por isso que existe também esse risco enorme do desconhecimento, tá? É importante dizer também que o conhecimento, ele deve anteceder a prática. Como assim, né? Eu preciso saber antes de atuar, né? Não adianta ter anos de experiência fazendo a coisa errada, né? Vai valer muito mais você não ter experiência nenhuma, mas ter bastante conhecimento, estudado bastante sobre o tema, porque na hora que você for para a prática, você tá munido, né, de ferramentas assim. Por mais que você não consiga, né, não saiba direito ainda como tocar numa mulher, como tocar num bebê, isso pode se ajustar de uma maneira muito rápida, mas o conhecimento que você tem, ninguém tira de você, né? E isso não vai vir com os anos de experiência. O conhecimento vai vir com o estudo realmente, né? A prática, ela desenvolve um outro tipo de conhecimento, claro, a gente também aprende na prática, mas o conhecimento deve anteceder a prática, e isso acontece na vida, se a gente for pensar, né? Eu não posso atender como fonoaudióloga se eu não estudar fonoaudiologia antes, na verdade. A mesma coisa acontece com a amamentação, e eu acho incrível que a gente não consegue, é um pensamento simples, né? Mas a gente não consegue, assim, no dia a dia pensar sobre isso, né? Tecer até um raciocínio crítico sobre isso. Mas é super importante a gente lembrar que se eu vou atuar, se eu vou fazer alguma coisa aqui, eu preciso estudar sobre isso aqui, né? Minimamente que seja, né? Se a gente ganha um eletrônico que a gente nunca viu na vida, a gente pelo menos vai atrás de um manual, né? Busca na internet como é que vai fazer. E aí, se a gente lê o manual, é bem diferente da gente buscar na internet. Na internet vai ter informação solta. Ler o manual já vai mostrar coisa que você nem sabia que aquele eletrônico fazia, né? Mesma coisa é estudar sobre a amamentação. Então, conhecer a fundo vai te diferenciar dos outros profissionais, né? Você vai poder falar com segurança sobre aquele tema. Você vai ser a referência sobre aquele tema, né? É conhecendo que a gente se torna referência, que a gente tem segurança para discutir com outros profissionais, né? Dentro de um ambiente, por exemplo, um ambiente hospitalar que tem vários profissionais, né? Se você tem segurança daquilo que você está falando, você vai começar a ter segurança na sua prática, né? E as pessoas vão começar a olhar para você, olha, ela sabe ali o que está fazendo, tem dúvida de amamentação, chama fulana. Isso é mostrado na prática, não sou eu que estou falando, não. As minhas alunas, por exemplo, têm vários relatos sobre isso. E todo mundo que coloca isso em prática, né, vê resultado. Começa a fazer isso, começa a estudar sobre a amamentação, você vai ver a diferença que a sua prática nisso vai ter.
né? E é importante dizer assim, gente, que não dá para trabalhar mais com neonatologia, com pediatria, sem entender, ou não querendo entender sobre a amamentação, né? Claro que a mamadeira, ela existe, mas ela existe para um propósito muito específico. Vocês sabem quando a mamadeira surgiu? Surgiu numa época, né, em que as mulheres estavam ali lutando pelos direitos dela de trabalhar, porque elas queriam igualdade de direitos, né? Elas queriam ir para o mercado de trabalho também, e não estavam podendo e tudo, e nessa luta desenfreada por conseguir o seu espaço no mercado de trabalho, as mulheres, elas eram exploradas nos seus trabalhos, elas não tinham tempo para mais nada, mas ainda tinham seus deveres em casa, né? Os deveres de mãe, o dever de cuidar do lar. Só que para se posicionar enquanto no mercado de trabalho para dizer assim, olha, eu também consigo fazer, essas mulheres precisavam dedicar tempos absurdos e não tinham tempo, né, para maternar. Né? Então, o maternar ficava por conta ali muitas vezes de uma babá, e aí começaram a surgir as babás, né, que cuidavam dos seus bebês enquanto essas mulheres iam trabalhar. As mulheres não tinham negócio de licença maternidade, mas continuavam engravidando. Então, é um processo que é específico da mulher, mas que elas não tinham esse direito garantido. Mas elas queriam trabalhar, elas queriam garantir esse direito. O que elas fizeram, né? Tiveram que encontrar novas formas de alimentar o seu filho que não no seio, porque o bebê era completamente dependente. Então, se ela não tinha uma lei que assegurava ela, né, de ir amamentar o seu bebê, ela precisava de um outro utensílio. E aí a indústria se aproveitou dessa situação, sim, para lançar um produto que é a mamadeira, inclusive era vendida, né, como o melhor alimentador do bebê, muito melhor que o peito, e aí as fórmulas, né, bombaram, né, se tem o utensílio, a gente pode dizer que esse leite materno, ele não presta, né, que a gente tem um produto que é muito melhor, que é muito mais seguro, né, que não tem contaminação, e enfim. E isso, numa certa época, foi positivo para essas mulheres, porque elas puderam continuar o seu trabalho e os seus bebês sendo amamentados aí de uma outra maneira, mas por outra pessoa, né? E aí já tem as questões do maternar mais fragilizado e privando essas crianças de receber o melhor leite materno. Só que aí o que acontecia? Essas fórmulas não eram as melhores fórmulas como a gente tem hoje, né? As fórmulas como se tem hoje. E aí muitos bebês acabavam morrendo, né? Porque não recebiam o que eles precisavam, que era leite materno. Então imagina isso, entender esse contexto, né? Dentro do trabalho com a amamentação, do trabalho com as famílias. Então, se eu trabalho com bebês pequenos, com mães, eu quero trabalhar com neonatologia, pediatria, eu preciso entender sobre a amamentação para orientar bem essa mulher durante a gestação, para orientar bem essa mulher durante o pré-natal, né? Para ser a rede de apoio que ela precisa nesse momento de amamentar, para não dar orientação errada, minimamente para isso, né? Ainda que eu não queira trabalhar com amamentação, mas volta e meia ela vai me pedir uma opinião, então eu preciso saber que opinião dar, né? Enquanto profissional de saúde, eu preciso saber que orientação dar e que orientação eu não devo dar. Então isso é estudar, ter responsabilidade sobre o fazer, né? Sobre essa atuação profissional e sobre a saúde dessas famílias, né? É responsabilidade sobre a saúde. Muitas vezes essas questões nutricionais, elas foram colocadas assim de escanteio e não se valorizava, né, a potência que o leite materno tem e que é, né, o alimento mais completo do mundo. Então é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo. Mas por muito tempo isso foi negligenciado, né? Até por um fazer médico e biomédico cartesiano que enxergava as pessoas assim como seres, como se enxergava enquanto profissional de forma hierárquica, né, como sendo detentor do saber, e tem todas essas histórias que estão aí por trás da cultura do desmame, mas eu preciso dizer isso, não dá mais para trabalhar de qualquer jeito. Se você deseja trabalhar com a amamentação, se você deseja um dia trabalhar com isso, ou se você já trabalha com isso, entenda essa responsabilidade de você, enquanto fonoaudiólogo, que trabalha com sistema estomatognático, que trabalha com função oral do bebê, você precisa promover a amamentação, promover aleitamento materno, né? Introdução alimentar não é momento de parar de amamentar, certo? O leite não vira água, tá? A gente precisa entender que leite materno, que a maioria das mulheres, se não todas, poderiam amamentar se tivesse o acompanhamento adequado de amamentação, tá? E amamentar envolve muitas questões, além das questões fisiológicas e biológicas, tá bem? Então eram esses os conceitos que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Quero te agradecer
a sua atenção nessa aula, tá? E a gente vai retomar, eu vou voltar aqui para a gente falar mais sobre a amamentação e falar mais sobre a importância da atuação fonoaudiológica dentro desse contexto, desse universo, que é a amamentação. Um grande abraço para você e até a próxima aula!